My Dragon System. Capítulo 78. O potencial de Gary. O fato de sua lâmina ter conseguido cortar minhas manoplas significava que ele tinha uma arma de nível superior. Se todos os três fossem tão fortes quanto este homem, não teríamos chance de sobreviver. Olhei para Gary para ver como ele estava se saindo. Gary estava atualmente envolvido com o guerreiro de duas adagas. Faíscas voaram enquanto suas espadas se chocavam. Gary não teve chance de fazer uma pausa. Ele estava indo bem, mantendo sua posição. Mas estava conseguindo alguns arranhões aqui e ali. Quanto mais durasse a batalha, mais esses arranhões se acumulariam e Gary perderia. O fato de Gary ser capaz de bloquear os ataques de seu oponente significava que ele não era tão poderoso quanto o primeiro homem que me atacou. Meu inimigo era provavelmente o líder dos outros dois. O espadachim e o portador da corrente vieram até mim. Eu infundi Ki em minhas manoplas, me preparando para defender os seus ataques combinados. O portador da corrente rodopiou a corrente com o braço levantado em cima de sua cabeça algumas vezes antes de jogá-la em mim. Girei com o pé esquerdo para me esquivar e consegui agarrar a corrente. Antes que eu pudesse puxar a corrente, o espadachim já estava em cima de mim. Soltei a corrente e rolei para trás para evitar seu golpe horizontal. Corri em direção ao portador da corrente, pois era o mais fraco dos dois, mas o espadachim saltou entre nós, interrompendo meu caminho. O portador da corrente aproveitou-se disso para ganhar distância entre nós e retomar seu ataque à distância. Não importa quem eu foque, o outro iria interferir. Decidi criar alguma distância entre eles e repensar minha estratégia. No entanto, a lâmina do espadachim começou a brilhar num tom avermelhado. Ele começou a golpear sua espada em várias direções. A cada golpe, uma linha de fogo disparava da espada. Eu me abaixei e teci entre as linhas de fogo vindo na minha direção. Quando a última lâmina de fogo passou zunindo por mim, um peso de metal preso a uma corrente apareceu, escondido atrás do fogo. Incapaz de reagir a tempo, o peso de metal bateu direto no meu peito, me fazendo voar para trás e cair no chão. Eu engasguei quando o sangue começou a escorrer da minha boca. Eu olhei para o meu peitoral e ele estava rachado. Eu estava ferido, mas não sabia o quão ruim. Só então, ouvi outro grito à minha direita. Gary cambaleou de um golpe que deixou um corte profundo no seu ombro esquerdo. "Este braço acabou de sarar, seu filho do cão!" Gary gritou com o homem. Fiquei surpreso que Gary ainda tivesse muita energia sobrando. Ele estava completamente coberto de feridas. Se eu não fizesse algo logo, nós dois morreríamos. O homem com a lâmina flamejante era provavelmente aquele que fez o fogo nos cercar também. A corrente veio em minha direção novamente enquanto eu ainda estava no chão. Observei a trajetória, rolei para o lado e agarrei a corrente. O homem tentou puxá-la de volta, mas foi inútil. Agora, eu tinha todo o meu Ki derramado em minha manopla e não iria desistir. O espadachim com a lâmina em chamas veio correndo em minha direção. Coloquei minha outra mão no chão e gritei: "Invocar no ar." Em um instante, onde minha mão estava, apareceu de repente um lobo de pelo negro brilhante. Eu rapidamente montei em cima de Noir, enquanto ainda segurava a corrente na minha mão. Com a velocidade de Noir, rapidamente contornamos os dois. A corrente começou a envolver os dois, mas o espadachim reagiu extremamente rápido. Ele atingiu a corrente fazendo-a quebrar. A corrente quebrada caiu no chão. "O moleque é um mago, ninguém nos informou sobre isso." O portador da corrente disse ao espadachim da lâmina flamejante. "Não importa, a missão continua a mesma." O espadachim respondeu: "Noir, você cuida do cara da esquerda. O espadachim de fogo é meu." O espadachim era claramente o mais forte dos dois, mas com Noir lutando contra o portador da corrente, agora era uma luta 1 contra 1. Quando pensei que Gary já havia sido derrotado, ele parecia estar recuperando seu fôlego. Na maior parte do tempo, Gary tinha estado se esquivando e bloqueando durante a maior parte da luta. Ele iria retaliar aqui e ali, mas nenhum de seus ataques conseguiu atingir o homem. Mas então, os ataques estavam ficando mais difíceis para o homem lidar. A espada de Gary estava alcançando-o nos lugares certos. A situação agora havia se invertido. Gary era quem estava atacando, enquanto os guerreiros de duas adagas estavam bloqueando. O homem queria contra-atacar, mas não houve abertura. Era como se Gary pudesse ler a mente do homem e soubesse onde ele iria atacar. "Droga!"
O homem gritou. Eles não são apenas alunos. Por que são tão fortes? Gary continuou a atacar o homem e disse. Você está certo. Nós somos alunos. Mas somos os melhores alunos da Academia Avrion. Um golpe de Gary foi então direcionado à cabeça do homem. O homem percebeu que o golpe era poderoso. Ele precisou usar ambas as lâminas para bloquear o ataque. Enquanto bloqueava o ataque, ele olhou para Gary, mas ele havia desaparecido. No momento seguinte, suas pernas cederam, fazendo o homem cair no chão. Assim que o homem bloqueou o ataque, Gary desceu para chutar as pernas do homem, fazendo-o cair. A espada de Gary agora estava apontada para o pescoço do homem. Diga-me, por que você nos atacou? Antes que o homem pudesse responder, uma linha de fogo veio disparada pelo lado. Gary! Cuidado! Eu gritei. Gary saltou para trás bem a tempo, mas as chamas atingiram o homem no chão e o queimaram completamente. No meio de nossa luta, o espadachim com a lâmina flamejante conseguiu disparar uma chama durante a nossa luta e atingir seu próprio companheiro. Gary se levantou do chão e começou a caminhar lentamente em nossa direção. Não se preocupe, Ray. Irei ajudá-lo agora. Enquanto Gary falava essas palavras, seus joelhos cederam e ele caiu no chão. Apenas fique aí. Você perdeu muito sangue. Não se preocupe, eu cuido disso. Embora minhas palavras soassem confiantes, os meus pensamentos eram completamente opostos.